Décadas atrás, a gente imaginava como seria o mundo com o avanço da tecnologia. Hoje, a gente vive esse frenético. Diversas inovações são lançadas a cada dia. Tudo bem que os carros voadores ainda nos aguardam num futuro mais distante, eu acho. Mas avanços como os desenvolvidos pelo cientista Miguel Nicoleles já deixam a gente com esperança do que vem por aí. Nicoleles e a equipe dele desenvolveram uma neurotecnologia que vai auxiliar pacientes com limitações motoras. A ferramenta vai ser oferecida no maior hospital da Itália. Essa tecnologia usa a leitura dos sinais cerebrais para executar comandos em computadores e objetos robóticos, sem a necessidade de cirurgias invasivas. O tratamento oferecido pelo Nicoleles é uma alternativa àquela proposta do Elon Musk, que também não tinha nada de novo. A empresa do bilionário anunciou ter desenvolvido um microchip para ser implantado no cérebro por meio de uma cirurgia. O Nicoleles chamou o procedimento de imitação de ficção científica. Quarta-feira, 13 de março de 2024. Sou a Gabriela Varela, esse é o Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento, que é justamente o que a gente vai conversar agora a respeito de uma implantação de um chip cerebral da Neuralink. A gente vai explicar toda essa história. Na verdade, o Dr. Miguel Nicoleles, o professor Miguel Nicoleles, que vai explicar essa história pra gente. Ele que é professor emérito da Duke University e também presidente da Nicoleles Institute for Advanced Brain Studies. Professor, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo ao ICELION em Detalhes. Boa tarde, muito obrigado. O prazer é todo meu de poder estar aqui com você. Professor, vamos começar pelo início dessa história, né? Quando o Elon Musk, esse bilionário, ele anunciou que uma das empresas dele, que é justamente a Neuralink, que eu comentei, implantou, segundo ele disse, o primeiro chip no cérebro de um ser humano. Então, foi apresentado com toda a pompa, né? E fez bastante barulho, o que ele diria que foi uma grande novidade tecnológica. De conexão, né, pequenos fios ali da mente humana com computadores. Eu queria primeiro ouvir do senhor sobre o que seria esse chip, né, que integração entre cérebro e inteligência inteligência artificial, no caso, né, ele vai possibilitar, e se essa é realmente uma notícia importante para a ciência ou se é, na verdade, mais uma ação de marketing do Elon Musk, como ele já fez outras vezes. Como ele só faz, né? Ou vender algo que nunca vai se realizar ou vender fumaça. Na realidade, há 20 anos, diferentes grupos, iniciando-se com o meu laboratório na Duke, implantaram microchips, primeiro em animais de experimentação e depois em pacientes. O nosso primeiro registro em seres humanos, usando uma interface cérebro-máquina, que é uma conexão direta do cérebro com artefatos robóticos, virtuais ou mecânicos, ocorreu em 2004, ou seja, 20 anos atrás. Ou seja, o Elon Musk poderia falar que ele está comemorando o 20º aniversário do primeiro realmente implante em ser humano. Seria mais correto, né? Mas evidentemente ele nunca faria isso, porque ele vive de reinventar a roda. E outras empresas já fizeram isso. Uma empresa chamada BrainGate, em 2006, implantou cronicamente alguns pacientes, 4 pacientes, só que eles só fizeram corretamente o anúncio depois que os resultados foram publicados, revisados por pares e saíram na revista, na Nature, né? Numa das grandes revistas científicas do mundo. Então, na realidade, o que o Elon Musk fez foi fazer um tweet dizendo que um paciente foi implantado. E não existe nenhum outro tipo de informação sobre, até onde eu saiba, sobre o que aconteceu, se o paciente está bem, o que tipo de demonstração foi feita, porque não existe nenhum relato, os dados não foram apresentados
E, novamente, a praxe científica rotineira, mesmo de empresas, é fazer esse tipo de anúncio quando os resultados são analisados por indivíduos revisores independentes e quando os dados são validados por uma revista científica e anunciados para o mundo, né? Então, é uma prática não corriqueira, para mim é mais uma ação de marketing, porque essa empresa foi criada por 3 alunos meus e depois adquirida pelo Elon Musk, e as promessas que ele continua fazendo desde que ele adquiriu a empresa, a vasta maioria delas não tem nenhum fundamento científico, nunca vão ocorrer, tá? Então, para mim, que sou um dos pioneiros da área e que trabalho na área há 25 anos como cientista profissional, eu vi um tweet de um cara que é dono da plataforma onde ele posta coisas, sem nenhum significado inovador ou científico ou clínico de monta. Mesmo porque nós sabemos que a vasta maioria das coisas que ele diz que ele vai tratar, por exemplo, pacientes com lesões medulares, pacientes paraplégicos, há 10 anos nós e outros grupos espalhados pelo mundo demonstramos que você pode tratá-los com interface cérebro-máquinas sem nenhuma necessidade de implantar nada dentro do cérebro. Você pode fazer com métodos ditos não invasivos, onde você registra a atividade do cérebro aqui no couro cabeludo, por fora. Então, na realidade, é muito difícil conferir qualquer valor para esse tweet, porque ele é só isso, um tweet, até agora. Sim, muito bom, professor. E eu queria te ouvir, como pioneiro nesse estudo de interação entre cérebros e máquinas, né? Há tanto tempo a gente nem falava ainda muito sobre inteligência artificial, que um estudo, né, do senhor colocou um macaquinho para jogar videogame com cérebro. Como é que foi essa história? Eu queria que o senhor explicasse, por favor. Na realidade, à época, o meu orientador de pós-doutorado e eu, que fomos colegas durante 30 anos, infelizmente ele faleceu recentemente, mas nos anos 90, no final dos anos 90, eu e o John Chapin, esse meu grande amigo, decidimos criar um novo paradigma, que nós chamamos de interface cérebro-máquina. Esse nome foi publicado pela primeira vez num artigo meu na Nature, que serviu como base de toda a criação da área, né, após essa publicação. E eu e o John decidimos testar a ideia que animais e depois seres humanos poderiam usar só a atividade elétrica do cérebro, só a base do pensamento motor, para controlar objetos mecânicos, eletrônicos e até virtuais. Nós nos reunimos uma vez na Filadélfia, em 97, e num jantar decidimos esse nome e decidimos fazer os primeiros experimentos. Em 99 nós publicamos o primeiro trabalho na Nature Neuroscience, mostrando que ratinhos podiam aprender a apertar um robozinho, uma alavanca de um robô, só pensando, sem mexer a patinha. No ano seguinte, no meu laboratório, nós publicamos os primeiros macaquinhos que aprenderam a controlar braços robóticos mentalmente, usando só atividade cerebral. E eles, naquela época, já fizeram mais do que a Neuralink já conseguiu fazer, com $600 milhões. Nós fizemos com um orçamento de $50 mil, conseguimos fazer com que um macaquinho controlasse simultaneamente um braço robótico na Carolina do Norte e no MIT, em Boston, usando apenas a atividade elétrica do cérebro. Esse era um macaquinho chamado macaco coruja, o macaco da noite, que é um macaco aqui da América do Sul. Para validar de vez a técnica, em 2003 nós publicamos o primeiro estudo com macacos rezos, que são o melhor modelo disponível para cientistas como eu, do cérebro humano. Em 2003 nós publicamos na revista PLOS Biology a primeira demonstração de uma interface cérebro-máquina, onde, como você bem falou, um macaquinho jogou um videogame, primeiro em 2 dimensões e depois em 3 dimensões, usando apenas o pensamento. Então o macaquinho não precisava mexer os braços, ele imaginava o movimento do braço que ele precisaria fazer para mover um cursor na tela para encontrar um alvo, porque cada vez que ele conseguia fazer isso, ele recebia uma gota de suco de laranja, que ele adorava. E nós mostramos que os macaquinhos rapidamente aprendiam a interagir com essa interface cérebro-máquina,
relaxavam o corpo e jogavam jogos os mais diversos. Para você ter uma ideia, anos depois nós fizemos um experimento onde nós fizemos um macaquinho no meu laboratório controlar um robô humanoide andando em Kyoto, no Japão. Essa foi a gênese do projeto Andar de Novo que nós demonstramos na Copa do Mundo com seres humanos. Nós também fizemos macaquinhos dirigir carros elétricos, só pensando. Então o macaquinho saiu dirigindo no meu laboratório para alcançar um lugar onde nós punhamos uvas para eles coletarem, mas eles não se mexiam para chegar até esse lugar. Eles imaginavam uma trajetória e um carrinho elétrico era comandado, né, diretamente pelo pensamento desses macaquinhos. Só que quando a gente chegou à conclusão que daria para fazer em seres humanos, em pacientes paraplégicos, nós nos demos conta que nem os pacientes queriam sofrer um implante cirúrgico, pelos riscos, né, que isso gera, que o nosso querido amigo Elon Musk nunca menciona, mas nos experimentos com macacos vocês devem saber disso. Ele, basicamente, de 20 e poucos macacos, 23 ou 24, 16 ou 17 morreram pós-cirurgicamente, o que gerou, inclusive, uma investigação do governo americano dessa empresa para saber como é possível, né? Eu, na minha carreira de 40 anos, usei 30 macacos na minha carreira, nunca perdi nenhum. Né? Se você perder um macaco no seu laboratório nos Estados Unidos, seu laboratório é fechado. E é interditado por meses para ser feita uma investigação para entender o que aconteceu. Mas, pois bem, quando nós chegamos para fazer o projeto da Copa de 2014, nós nos demos conta que, de um lado, nem os pacientes queriam sofrer um procedimento cirúrgico pelos riscos que ele impõe, e segundo, que não era preciso. Nós encontramos meios de fazer uma interface cérebro-máquina não invasiva, onde o controle de um robô chamado exoesqueleto para as pernas era feito diretamente pela atividade do cérebro, mas era compartilhado com um software do robô. Então, não havia necessidade, ou não houve necessidade de fazer nenhum implante. O que a gente descobriu, e nos últimos 10 anos eu tenho feito esses estudos com outros pacientes, tanto no Brasil como fora, e o que nós vimos é que os pacientes recuperaram a capacidade de se locomover com esse nosso... Já estamos na 4ª versão do exoesqueleto, né? Eu publiquei ontem a nossa nova versão, antes que algum bilionário alegue que ele é o primeiro a fazer, porque ele adora usar a frase "eu sou o primeiro a fazer", ele nunca é, curiosamente, né? É coisas que o dinheiro compra, né? A mídia grátis, né? Porque todo mundo reproduz no mundo inteiro o que ele fala sem nenhuma checagem de conteúdo histórico, do contexto, do que ele está querendo dizer, né? Mas, enfim, nós chegamos à conclusão que a interface não invasiva era mais do que suficiente, não só para fazer o paciente voltar a andar, mas para induzir uma recuperação neurológica parcial. Porque o grupo do Projeto Andar de Novo foi o primeiro, aí sim, o primeiro de verdade, a relatar, com um trabalho publicado numa das revistas do grupo da Nature, em 2016, que foi o trabalho mais visto da história da ciência brasileira, a propósito, tá? 93 milhões de visualizações, porque ficou uma semana na capa do site da Nature, né? Pois bem, esses pacientes começaram a ter movimentos, recuperar movimentos próprios das suas pernas. Começaram a recuperar controle das vísceras, controle da bexiga, controle do intestino, recuperar funções sexuais, recuperar a sensibilidade das pernas abaixo da lesão, que é o que você também perde. As pessoas não têm ideia, você não é só que você para de se mexer, você perde qualquer sensibilidade do seu corpo abaixo da lesão medular, e também, se a lesão for muito alta, torácica, por exemplo, você perde controle das suas vísceras, o controle da bexiga, controle do intestino, e nós começamos a ver uma recuperação parcial em todos os pacientes que participaram do nosso protocolo. E publicamos isso, a ponto de, em 2019, nós publicamos um trabalho novamente na mesma revista do grupo da Nature, mostrando que alguns dos nossos pacientes, 3 deles, nem precisavam mais do exo para caminhar. Se você desse um desses carrinhos de apoio, né, que idosos usam para caminhar, que tem dificuldade de locomoção, e desse um pequeno estímulo elétrico por fora da perna, na musculatura externa, né? O estímulo era externo para ativar um pouco a musculatura. Como eles tinham recuperado o controle motor das pernas parcialmente,
esse pequeno estímulo elétrico permitia que eles andassem autonomamente, sem precisar usar o exoesqueleto. Eles usavam uma interface cérebro-máquina agora, que eles, quando queriam andar, eles imaginavam o que eles queriam fazer, e essa interface mandava sinais para os músculos dizendo, olha, ele quer andar, vamos ajudar aqui. E ele conseguia sair andando. Tá? Então, quando você para pensar, existem mais de 1 bilhão de pessoas no mundo com problemas do sistema nervoso central, do cérebro, ou neurológicos ou psiquiátricos. E nós estamos coletando evidências há 25 anos agora, e nos últimos 10 mais ativamente, que a vasta maioria desses pacientes pode se beneficiar da interface cérebro-máquina sem intervenção cirúrgica. E esse é o resumo da ópera, porque eu acho que o Elon Musk está fazendo um barulho tremendo, as pessoas estão comprando isso de graça, sem saber desse contexto médico. Porque, só para finalizar, os meus 3 alunos que criaram essa empresa eram engenheiros, muito bons engenheiros, treinados por mim durante, um deles, quase uma década no meu laboratório. Eles levaram todas as ideias, todo o know-how, né, sem avisar, né, algo assim muito interessante, mas eles são engenheiros, sem nenhuma experiência clínica ou médica. Então, eles não tinham ideia, eles são fissurados em desenvolver tecnologias, o chip novo, conexão por Bluetooth. O problema é se há indicação médica real para você implantar pacientes em larga escala, e não há. Entendeu? Um número muito pequeno de pessoas vai se beneficiar desses implantes. Pode ser que quando esses implantes forem mais avançados, quando eles durarem mais, porque ninguém sabe. Os implantes até hoje de outras empresas duraram meses. E você não pode tirar, porque se você tirar, você traz tecido do cérebro junto, entendeu? Então não é como um marca-passo cardíaco, que a tecnologia está super bem desenvolvida e dura 20 anos no coração de alguém. Tá? Professor, justamente eu queria perguntar sobre essas técnicas e os riscos dos implantes. O senhor falou muito bem sobre como a inteligência artificial pode ajudar as pessoas a recuperar movimentos, a recuperar atividades na vida delas. Então, isso é importantíssimo e a gente vai falar sobre isso também. Mas quando a gente está falando sobre essas incisões no crânio, no caso, por exemplo, da Neuralink, né, que precisa ser feito por um trabalho por um neurocirurgião para inserir esses microeletrodos aí para envolver o cérebro, vamos dizer assim. É que eu estou usando uma linguagem bastante simplista e queria que o senhor explicasse quais são os riscos envolvidos e como é que é feito esse procedimento. Esse implante e a área de interface cérebro-máquina não tem nada a ver com inteligência artificial. Tá? A inteligência artificial é uma combinação de métodos computacionais e estatísticos que até pode ser acoplada no futuro. Nós usamos esses métodos estatísticos em algumas das nossas demonstrações no passado, mas ela não é vinculada a priori com a interface cérebros-máquina, tá? O nosso querido amigo lá confunde as coisas. Ele sabe... Eu disse numa entrevista anos atrás aqui para uma... eu não me lembro quem foi direito nos Estados Unidos, acho que foi a Reuters, que ele, em inglês eu falei, he barely knows where the brain is located. Ele mal sabe onde o cérebro fica. Então ele mistura coisas que não são misturadas automaticamente. A interface cérebro-máquina é uma conexão em tempo real do cérebro com artefatos mecânicos, eletrônicos ou virtuais. Você faz isso sem nenhuma ferramenta necessariamente de inteligência artificial, tá? O que você pode fazer, e alguns grupos estão começando a fazer, e nós fizemos já há alguns anos atrás, é você, ao coletar os dados que você está registrando do cérebro de um animal ou de um paciente, usar métodos estatísticos que fazem parte da inteligência artificial para analisar os seus dados, seja em tempo real ou offline, para ver se você obtém algum resultado melhor em termos de controlar os seus artefatos robóticos ou virtuais, tá bom? Então, existe essa separação, que é muito importante. Agora, respondendo a sua pergunta, que é vital. Os riscos são os riscos de uma cirurgia. Você tem que ser anestesiado, você tem que fazer uma craniotomia. A craniotomia não é muito grande. A craniotomia é uma abertura no crânio, tá?
Aí você tem que inserir eletrodos. Existem diferentes tipos de eletrodos. Você pode pôr eletrodos na superfície do cérebro sem abrir o tecido. Isso é chamado semi-invasivo. Se você abrir o tecido, abrir a camada de dura mater que cobre lá o cérebro e inserir coisas dentro do tecido, dentro do cérebro, literalmente, que são chamados microeletrodos de registro intracranial, ou intracraniano, perdão, eu usei a palavra inglesa com o sotaque português aqui. Intracraniano, você tem um método invasivo. Nesse momento, quando você abre as camadas de tecido que protegem e envolvem o cérebro, você tem riscos de infecção. Você pode ter riscos eventuais da inserção do eletrodo, de sangramento. Você pode, porque são muitos eletrodos. Por isso que quando esses alunos trabalhavam comigo, eu rejeitei qualquer tipo de eletrodo rígido, qualquer que a gente chama de dagger, né? Uma faca de eletrodo. E junto com John Chapin, quando eu era aluno de pós-doutorado com ele, nos anos 90, nós inventamos esses eletrodos flexíveis. Inclusive, nós tivemos uma patente até recentemente desses eletrodos. Todo mundo conhece isso nos Estados Unidos, que a invenção é nossa. Por quê? Quando você põe os eletrodos flexíveis, eles aderem ao tecido do cérebro, eles não danificam o tecido. Porque o cérebro tem um certo movimento. Se você põe um eletrodo rígido, com o movimento do cérebro, o eletrodo rígido corta o cérebro, leva uma lesão do tecido. Mas os nossos eletrodos flexíveis, não. Isso foi um grande insight que nós tivemos. Levamos 6 anos para aperfeiçoar essa técnica. Por quê? Porque você não quer danificar o tecido ou produzir sangramento na inserção. Você não quer criar um hematoma, né, que é o outro possível risco. O outro risco é a rejeição do implante. Ele não funcionar. Ele simplesmente não produzir os registros elétricos da atividade dos neurônios que você quer ter por muitos anos. Para você ter uma ideia, com esses eletrodos, esses filamentos flexíveis, nós registramos macacos por 8 anos, quase 9 anos. Eles duraram muito tempo. Não é o que eu gostaria de ter ainda, eu gostaria de ter 20 anos. Só que eu não pude seguir, né, esse estudo há mais de 9 anos, então não sei se eles durariam 20 anos. Os eletrodos rígidos duram meses. Então você não chega a lugar nenhum. Por isso que todas as empresas que usaram eletrodos rígidos ou faliram ou pararam de fazer implantes, porque você, depois de alguns meses, não conseguia mais fazer nada com eles, tá? Então, vamos supor que você implanta um paciente aí, a Neuralink implanta, a gente nem sabe o outcome, né, o resultado dessa cirurgia ainda, mas daqui a 6 meses o eletrodo para de funcionar. O que eles vão fazer? Retirar eles não vão poder, porque se eles tirarem, poder eles podem, né? Porque o nosso amigo pode tudo, né? Mas se ele retirar, ele vai tirar tecido viável do cérebro desse paciente. E nenhum neurocirurgião, né, que eu conheça, pelo menos, aceitaria fazer um barato desse, eticamente, tá? Jamais, tá? Segundo, ele promete curar a esquizofrenia, curar o autismo, curar a cegueira, curar o diabo A4, só que ele só está registrando a atividade do cérebro. Ele não está fechando o loop. Ele não está fornecendo nada de volta para o paciente. E sem isso, você não tem nenhuma terapia. Se você controlar um robô para o cara andar e só, você criou apenas uma novo artefato, uma nova máquina, né, de fisioterapia. É uma cadeira de rodas de pé. E basicamente é isso. Aliás, a maioria dos exoesqueletos que estão chegando no Brasil aí por intervenções políticas de alguma senadora aí, são cadeiras de roda de pé, são firuladas, parece coisa de filme, mas nem o paciente controla mentalmente esse exo, nem ele recebe o feedback tátil e outros tipos de feedback que seriam necessários para a recuperação funcional. A recuperação neurológica, que é o que você quer, em última análise. Você só não quer fazer a pessoa se locomover. É muito bom, é muito importante. Era o nosso objetivo inicial para a Copa de 2014, mas a gente foi além. Nós fizemos eles caminharem, mas nós fizemos eles terem uma recuperação neurológica parcial. O que ninguém acreditava que era possível acontecer na época. Tanto é que quando nós publicamos o trabalho, foi capa
jornais do mundo inteiro, né? Do Wall Street Journal, do Financial Times, do Guardian, porque as pessoas nunca tinham visto uma recuperação parcial de pacientes paraplégicos completos. Tem isso. Algumas outras empresas também estão fazendo escândalos midiáticos, mas eles estão usando pacientes paraplégicos parciais, que já andam, que não perderam toda a mobilidade, tá? O grupo da Suíça fez um escândalo aí alguns meses atrás com um único paciente, mas o paciente já era treinado há 48 meses e já tinha movimentos das pernas, tá? E eles implantaram esse cristão para dizer que o troço da empresa deles funciona maravilhosamente. Bom, o resultado final deles não é melhor do que a interface não invasiva, entendeu? Então, quando você faz esses anúncios e a imprensa não faz nenhum contexto histórico ou nenhum contexto do que já foi feito e do que é que essas empresas estão tentando fazer, porque essas empresas estão atrás de lucro, estão atrás de vender produtos. Elas não necessariamente estão atrás da acurácia científica própria, tá? Cientistas fazem isso. É fundamental. É fundamental, como você estava dizendo, porque faz um anúncio, implantamos o cristão e o cristão está controlando um cursor no computador. Isso foi feito 20 anos atrás, com dinheiro de pinga, tá? Não foi com 600 milhões de dólares, que é o que essa empresa arrecadou, tá? E foi feito, e funcionou até agora melhor do que eles conseguiram fazer, tá? Só que eles têm 20 anos de experiência acumulada da literatura científica, eles têm expertise, né, que veio do meu laboratório, apesar que 2 já ou foram demitidos ou se demitiram da empresa, não aguentaram trabalhar lá, mas de qualquer maneira eles salvaram anos de desenvolvimento tecnológico sabendo o que funcionava e o que não funcionava, porque eu gastei esses anos descobrindo o que funcionava e o que não funcionava, entendeu? Então é isso, esse é o resumo da coisa. Mas quando você tem que escrever um tweet ou uma notícia de 127 caracteres ou 240 na mídia online, você não tem tempo para, como nós estamos tendo aqui, para esclarecer os aspectos históricos e o contexto científico da área, né? A Neuralink não inventou a área, nem o Elon Musk. Justamente o que eu queria te perguntar é sobre o tamanho do anúncio que ele fez, né? O senhor até citou algumas coisas aqui, mas como se esse chip cerebral do Elon Musk, né, ele fosse revolucionar no sentido de vai fazer download do cérebro, propagandas aqui que são enganosas, né, upload, enfim. Eu queria ouvir o senhor a respeito disso pra gente fechar, porque no fim das contas me parece que esse anúncio não teve nenhum impacto para a comunidade científica, que seria o relevante da gente ter um anúncio como esse, do tamanho que foi feito, né? Para as pessoas, é muito bom o que você levantou, para as pessoas que trabalham nessa área como eu há 30 anos, 25 anos, para os cientistas que estão envolvidos com a área de interface cérebro-máquina, sem interesses comerciais por trás, essa notícia em nada não há diferença nenhuma. Porque, como eu disse, e vou repetir, vários implantes em seres humanos já foram feitos, tá? Existem implantes profundos do cérebro para a doença de Parkinson que são feitos há 30 anos. Não são superficiais aqui no córtex, são mais profundos. É um método de estimulação profunda, né? De brain stimulation, que a gente chama em inglês, que tem um grande sucesso em pacientes terminais de Parkinson. Tá bom? Então, quando o cara fala o primeiro implante de um microchip, não é verdade, nem de próximo. Pode ser o primeiro da empresa dele, mas que não significa absolutamente nada. Agora, o que você falou também muito importante é que essas promessas não têm base científica nenhuma. Não existe base nas leis da física, não é nem da neurociência, tá? Para fazer download da mente humana com um microchip desses para um sistema digital. O cérebro não é uma máquina digital. Eu publiquei uma monografia com o meu grande amigo matemático e cientista Ronald Sicurel, suíço, em 2016, a monografia inteira foi para desmistificar esse conceito. O cérebro humano é um sistema analógico, ele é um organismo. Ele é parte de um organismo, perdão.
Ele é feito de matéria orgânica que computa em analógico, não em digital. Então não existe um sistema digital, a gente brinca, né, entre nós, não existe um aspirador de memórias digital que vai sugar as memórias de um ser humano e fazer um download num CD-ROM ou num hard disk de um computador. Isso é impossível, porque as memórias humanas estão embutidas no tecido dos neurônios, que são 100 bilhões de neurônios. Então, elas estão distribuídas por todo o nosso córtex aqui. Então, não há jeito de você fazer um download, tá? Existem vários papers que saíram na literatura falando, nós mostramos uns filmes para os pacientes, aí registramos no córtex visual e a gente consegue saber o que o cara viu, a imagem. Óbvio, porque eles treinaram um computador com os padrões que o cérebro produz, depois de mostrar milhares de imagens do filme. Tá? Isso não quer dizer que eles estão lendo as memórias do pobre cristão. Eles estão lendo um padrão estatístico que é produzido pelo córtex visual quando a gente observa uma cena. Tá? No momento que a gente passou, nos anos 90, graças ao trabalho do John Chapin e depois eu como aluno dele juntos, no momento que a gente conseguiu registrar 100 neurônios simultaneamente, e isso explodiu no mundo, aí sim nós conseguimos reproduzir imagens registrando a atividade do córtex visual. Quando o pessoal registrava um neurônio de cada vez, durante quase 100 anos, a neurociência só olhava para uma célula de cada vez. Ninguém conseguia fazer isso. Mas no momento que a gente conseguiu pôr 100 neurônios sendo registrados simultaneamente, a gente tinha uma fotografia dinâmica do cérebro muito mais completa. Não a ideal ainda, mas muito mais completa. E aí a gente conseguia saber o que o cara quer fazer em termos de se mover, o que o cara está vendo quando ele toca num objeto com a mão. A gente registra aqui no córtex tátil dele, que é a parte que registra as informações táteis que vêm da mão, por exemplo, né? A gente sabe o que o objeto, sem olhar para o objeto, a gente estatisticamente consegue dizer, olha, ele encostou na camisa do Palmeiras. E, né, até as emoções de encostar na camisa do Palmeiras, a gente até consegue chegar perto de registrar. Né? Apesar que também não é computável, garanto para você. Né? Eu faço isso há 60 anos e eu sei que não é computável. Mas, enfim, nós publicamos uma monografia de 120 páginas provando um teorema de que não dá para nem fazer upload, você não vai aprender russo ou francês que nem o Matrix, que nem o Neo do Matrix, né, que punha o barato aqui na nuca e de repente sabia lutar Kung Fu em 10 minutos. Né? Não vai acontecer e não vai acontecer o download. Então, por isso que eu digo, uma empresa que vende essas promessas não tem credibilidade, ela perde toda a credibilidade. Quando ele fala que ele vai tratar e cuidar da esquizofrenia e do autismo com esses chips, para cientistas é quase uma piada. Só que não é uma piada, porque ela gera expectativas em milhões de pacientes ao redor do mundo e seus familiares que sofrem com os seus pais, mães, filhos, netos, com autismo, com esquizofrenia, com depressão crônica. Isso é uma irresponsabilidade enorme. E esse indivíduo não tem a menor ideia, ele não tem nenhuma formação em neurociência para sair falando bobagem como essa. E eu acredito que 2 dos meus alunos pularam fora, não conversei com eles, não posso falar por eles, porque eles foram treinados num lugar onde falar essas bobagens não é condizente com a conduta ética de um indivíduo. Não precisa ser cientista, não, de um ser humano qualquer, entendeu? Então, talvez eles tenham visto que não valia a pena ser parte de uma empresa que faz alegações como essa. Porque essas alegações não têm fim, não tem base científica nenhuma. Tá? Professor, que importante te ouvir. Tenho certeza que todo mundo que está nos acompanhando aprendeu muito nessa conversa. O professor Miguel Nicoleles é pesquisador, inclusive pioneiro nesse estudo da interação do cérebro com as máquinas. Foi um prazer conversar com o senhor. Inclusive, o professor Miguel Nicoleles, só para não esquecer aqui de dar o crédito completo, também é professor emérito da Duke University. Um abraço para o senhor. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao ICL. Em Detalhe, seu trabalho é fundamental, professor. Não, eu que agradeço toda a atenção, a gentileza e o espaço para poder conversar, né, com tranquilidade e com tempo para esclarecer algo que é tão importante. Muito obrigado, viu? Tudo de bom aí para vocês. Um abraço, professor. Até uma próxima.
O Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã no YouTube, por onde você acompanha toda a nossa programação. Na sequência, você fica com o Mercado Investimentos, depois tem o Rolê ICL e às 6h da noite tem o ICL Notícias, segunda edição. Também, lembrando você que nos acompanha, também tem nas plataformas de áudio esse episódio completo e fica disponível ainda mais cedo. Obrigada você que me acompanhou até aqui e até amanhã. O objetivo é limpar a cena do crime para a macharada. E o trabalho deles era assassinar reputações. Essa filosofia aí do bom freio da vida aí, esse energúmeno aí, A família Bolsonaro tinha todo um esquema montado para atacar opositores virtualmente. Mas se a gente for lembrar, foi exatamente essa estrutura de questionamento que colocou em xeque as eleições de 2022. E deu no que deu. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita.